A graça e a paz a todos os irmãos. Gostaria de testificar o que Deus fez na minha vida através do seu amor e de sua graça. Imerecida, sabemos que nada merecemos, mas através de sua graça alcançamos vitória. E houve um momento da minha vida que eu tive esse encontro com Jesus Cristo, onde nunca mais eu fui a mesma. Jesus me tocou meu coração, me deu uma nova oportunidade de vida. Gostaria de começar com Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse foi o versículo que Jesus mandou que eu lesse todos os dias enquanto estava naquele hospital. Irmãos, eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, onde eu entrei no hospital e dali achei que não ia mais sair. Passei 4 meses, mas era tudo propósito do Senhor, pois ali eu pude conhecer o verdadeiro Deus, mesmo sem merecer a sua presença, mesmo sem merecer a sua graça, sendo pecadora, sendo falha. Jesus me encontrou e me abraçou e me deu uma nova oportunidade para que hoje eu pudesse viver e dizer: Jesus existe, Jesus vive, Ele faz. E Ele dizia para mim que apenas eu falasse que Ele faz e que Ele é. E ali eu entrei naquele hospital às 2 horas da manhã para realizar essa cirurgia. E no outro dia, a minha cirurgia, ela começou a ter problemas na FO. FO quer dizer ferida operatória. Dali então começou a minha luta para sobreviver, onde eu comecei a sangrar muito pela FO. A minha cirurgia começou a soltar todos os pontos, não segurava nenhum dos pontos. E então começou o meu desespero, porque eu estava dormindo e quando eu olhei para o lençol, começou a escorrer muito sangue, pus, e ali os médicos vinham, olhavam e falavam para mim: vamos refazer esses pontos e vamos levar ela para a sala de cirurgia. Daí então, irmãos, começou uma luta diária, indo para a sala de cirurgia refazer essa limpeza na FO e esses pontos. Eu passei 4 meses, irmãos, dentro daquele hospital. E eu pensei que não ia mais sair, porque a cada dia eu levava uma hack, essa anestesia nas costas. E ali foi muito difícil. Foi muito difícil para mim, porque eu olhava para os céus e dizia: Senhor, eu não vou suportar. Mas eu sabia que o Deus do impossível estava ali comigo. A minha luta foi diária. Meus familiares iam me visitar, eu chorava muito. E a médica começou a se preocupar comigo, cuidava lá do meu caso, chamou o psicólogo para conversar comigo. Eu fiquei muito angustiada, emagreci muito dentro do hospital. Mas eu sabia que o Rei dos Reis estava ali comigo no vale da sombra da morte. Eu não tinha o que temer, porque Jesus estava comigo. Aleluia. Então, se juntava ali juntas médicas para me ver, para ver o meu caso. E chegou um médico para mim e disse: Bárbara, você crê em Deus? Eu balancei a cabeça que sim. Olha, estamos se reunindo hoje à tarde, médicos de 3 hospitais, para a gente ver o que é que pode fazer por você. Não tem vaga na UTI, você vai ter que ficar realmente aqui no quarto, você era para estar isolada, pois a sua cirurgia vai ficar aberta, não vamos mais pontear, porque você está indo para a sala de cirurgia todos os dias e não estamos vendo resultado, a sua pele não segura os pontos. E está cada vez mais infeccionando por dentro. Estamos preocupados em infeccionar seus órgãos.
e generalizar. Então, confie no Senhor e vamos ver o que a gente vai poder fazer por você. Irmãos, é difícil você escutar da medicina que já fez tudo por você. E eu fiquei ali pensando, Deus, eu não vou mais suportar, porque era muito difícil todos os dias ter que ir para a sala de cirurgia, levar aquela hack. Às vezes eu pensava até que eu não ia mais sentir os meus movimentos, as minhas pernas. E o médico falava, você tem que andar para não dar uma trombose em você. Nisso foi se passando uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês. E eu pude ter alta em um mês. Mas voltei para o hospital no mesmo dia. Porque quando eu cheguei em casa, a cirurgia começou a infeccionar mais, eu comecei a ter febre. Voltei novamente para o hospital, me internaram de novo. Eu já estava muito debilitada, pois já não me alimentava direito. Emagreci muito e estava muito abatida. Então começou a preocupação da junta médica. Mas Deus ali estava trabalhando comigo no meu íntimo. Enquanto acontecia tudo isso, há situações na minha e na tua vida que Deus está trabalhando nos bastidores. Glória a Deus. E a gente não entende, a gente vai entender depois. E naquele trabalhar de Deus ali no meu coração, eu consegui me recuperar. Primeiro no meu íntimo, para depois me recuperar externamente. Aleluia, Ele é fiel na minha e na tua vida. E quando ali chegava dia de domingo que as irmãzinhas iam visitar, ali as pessoas, a campanha das igrejas, entrou duas irmãs naquele quarto e disse, glória a Deus, você não precisa de visita. Porque eu vejo uma claridade tão grande, mulher, aqui na tua cama. Tu és escolhida, tu és de Deus. E ali eu fiquei maravilhada, porque eu sabia que aquela serva estava sendo usada. E ela disse, Deus manda te dizer, começa a ler o Salmo 91, ao acordar e ao deitar. E ali todos os dias eu comecei a ler o Salmo 91 pela manhã. E a ler o Salmo 91 pela noite. E eu comecei a cantar. Porque te abates, ó minha alma? Espera nele. E eu comecei a esperar ali no Senhor e confiar e entregar a minha vida. Os médicos novamente me chamam. Vamos fazer uma ressíntese. Vamos costurar você novamente. E nisso minha cirurgia aberta, irmãos, o tempo todo. E eu orando, pedindo a Deus que não pegasse uma infecção hospitalar ali. Eu disse, Jesus, eu entrei aqui com vida e eu vou sair com vida. E eu vou contar o quão grande tu faz e quão grande tu és, Jesus. E ali eu comecei a ter intimidade com o Senhor. Comecei a entregar a minha vida ao Senhor. Eu disse, Jesus, eu sei que tu estás tendo um encontro comigo e eu vou começar a entregar a minha vida. Eu comecei a glorificar o Senhor em toda a situação. Comecei a ter experiência com Deus. Vinham enfermeiras usadas por Deus. Ali chegava perto de mim e entregava o recado do Senhor na minha vida. Entregava as promessas do Senhor na minha vida. E dizia apenas confia. Confia porque tu vai sair daqui, tu vai contar aos quatro cantos o que Deus vai fazer na tua vida. E ali eu comecei a louvar o Senhor em mente, a cantar e a dizer que Ele faz. Irmãos, eu estava ali no Vale da Sombra da Morte. Eu escutei quando chegou dois rapazes que trabalhavam naquele hospital de enfermeiro. E eu estava fechada só os olhos ali, em espírito de oração. Minhas pernas suavam muito, 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 muito. E o rapaz chegou perto de mim e disse, ela já está perdendo o líquido dela, do corpo dela. Eu escutei os médicos conversando, que essa daí só Deus. Que ela não vai sair disso. Ela não vai resistir. Aí o outro falou, o outro rapaz que estava do lado dele. Eu já pensei que a gente via empacotar ela. Irmãos, aquilo doeu no meu coração quando eles saíram do quarto. Aquilo doeu.
Mas eu estava confiante que eu só iria partir se fosse a permissão do Senhor, porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não acontece nada na minha e nem na tua vida se não tiver a permissão de Deus. Não acontece. Então confia no Senhor. Seja qual for a situação que tu esteja passando, confia nele, porque ele está no controle da minha e da tua vida, assim como esteve naquele lugar. Passaram-se 2 meses e eu estava ali com aquela cirurgia aberta. Jesus a todo tempo estendendo as suas mãos para que eu não pegasse nenhuma bactéria, nenhuma infecção hospitalar. E ali chegou outra médica de outro hospital. Chegou para mim e disse: Bárbara, você tem 2 escolhas. Assina os termos de responsabilidade e vai para casa. Vai confiar no teu Deus, na tua casa. Ou você quer que eu faça aqui uma medicação que eu estudei na internet e eu vou jogar um pó cicatrizante na tua ferida operatória. Vamos ver se vai dar certo. Se seu corpo vai reagir, se você vai sarar. E eu falei para ela: pode colocar esse pó. Pode colocar, eu autorizo. E eu fiquei em espírito de oração. Muitas vezes vinha angústia. Quando eu me levantava daquela cama tão fragilizada, eu chegava ali naquela janela daquele hospital, e via aquele ônibus com tanta gente. Eu dizia: Senhor, eu só queria estar dentro daquele ônibus, Senhor. As pessoas são felizes e não sabem. Recupera a minha saúde e me tira daqui para que eu possa te glorificar. Mas Deus estava cuidando de mim a todo momento. E eu chorei amargamente ali naquela janela. Eu olhei e eu me angustiei profundamente. Porque ali eu vi o quanto eu era pequena, o quanto eu era falha. Mas ao mesmo tempo eu via que ali o Senhor tanto me amava sem eu merecer. Deus não olha a tua aparência. Deus não olha a dificuldade. Deus, quando Ele quer fazer, Ele chega, Ele faz e ninguém impede. Ele cuida de ti nos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz: ainda que uma mãe abandone o filho que amamenta, todavia eu não esquecerei de ti. E ali estava eu muito angustiada, e Deus falava assim no meu coração: eu sou fiel. Eu sou fiel. Ele foi fiel na minha vida, assim também como Ele vai ser fiel na tua vida. Creia, persevere, entrega tudo na mão de Deus. Não há doença, não há temor, não há dificuldade que fique de pé diante de sua glória. Aleluia. E ali eu me deitei de novo. Quando amanheceu o dia, irmãos, eu senti que eu estava muito mal. Eu não tinha mais força para me colocar nem sentada. Quando eu me levantei daquela cama com muita dificuldade que sentei, eu escutei uma voz no meu ouvido que falava assim: estou eu esperando a autorização dele para poder te levar. Quando eu escutei forte, eu escutei essa voz no meu ouvido. Eu sabia que era o espírito da morte que estava ali falando comigo. E eu olhei e confiei no Senhor, porque Ele só iria me levar se fosse permissão do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto isso, todas as igrejas oravam por mim. Todas as Assembleias de Deus, Presbiteriana, Batista, todas as igrejas estavam em oração. As irmãs estavam em clamor. E uma irmã falava ali com minha mãe na igreja: o espírito da morte está naquele hospital. Já chegou lá, está lá. O espírito da morte está lá. Mas ela só vai se Deus permitir. Aleluia. E ali eu estava muito mal naquele dia. Deitei novamente porque eu não consegui me pôr de pé.
Irmãos, teve um certo momento que eu me via deitada e o meu corpo preso no teto do hospital. Eu não sabia o que era aquilo. E eu ficava, como é isso? Eu estou me vendo ali deitada. Isso é para quem crê. Eu estava ali, meu corpo preso no telhado e o meu corpo ali na cama, dormindo. Depois eu me acordei e estava muito fragilizada. Todos os dias os médicos de todos os lugares vinham me ver. Era médico do hospital Barão de Lucena, médico de outros hospitais, Otávio de Freitas. Eram muitos médicos que iam lá olhar o meu caso, estudar, fazer perguntas. E minha ferida lá aberta e o Senhor com a mão estendida sobre minha vida. São tantas as maravilhas que o Senhor faz. São tantas coisas para testificar. São tantas maravilhas. E Deus ali cuidava de mim. Quando chegou um médico e falou, Bárbara, vamos tentar uma única vez. Se essa vez não der certo, você assina os papéis e vai ficar em casa. Sua ferida sarará com o tempo. Você pode ficar assim 6 meses, 1 ano. Você quer tentar? Eu disse, quero. Ele disse, vamos tentar só mais uma vez. Isso já se passava 3 meses, irmãos. Vamos tentar mais uma vez. Você vai passar mais um tempo passando esse pó. E eu volto para fazer mais uma cirurgia com você, para a gente fechar. Então eu concordei com o médico. Foi se passando o tempo. A médica vinha, passava esse pó na minha cirurgia. E em um determinado tempo o médico volta. Vamos? Eu disse, vamos. Hoje você fica sem se alimentar. E eu venho aqui à noite e a gente vai fechar a sua cirurgia novamente. Vai fazer uma limpeza de FO. Vamos fechar novamente e vamos colocar 2 drenos. Um do lado, um do outro. Tá certo? Para drenar. Se der certo, você vai para casa. Se não der certo, você vai para casa. E ali eu confiei no Senhor. Comecei a orar, a clamar, a entregar a minha vida. Quando você entrega o seu problema na mão do Senhor, quando você entrega a tua vida na mão do Senhor, o Senhor age. E ali eu confiei no Senhor. E quando chegou um outro dia à noite, eu estava me preparando para ir para a sala de cirurgia. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia foi diferente de todas as outras vezes que eu tinha ido para o bloco cirúrgico. Aquele dia foi diferente. Jesus marca o dia e a hora que Ele quer ter um encontro contigo. Assim como Ele fez na minha vida, Ele faz na tua vida. E naquele dia, eu segurei a sonda ao lado. Aleluia. Segurei a bata. E saí devagarzinho sozinha. Nesse dia eu estava só, porque era para estar só. Era para estar só eu e ele. Aleluia. E havia um corredor enorme antes de chegar na porta ali do bloco cirúrgico. E eu senti diferente quando eu andei pelaquele corredor. Eu senti como se fosse tão longo, tão angustiante. A cada passo devagarzinho que eu dava, a cirurgia saía tanto sangue. E eu ia ali com os meus pés molhados, ali angustiada com o coração. Eu disse, Deus, mais uma vez. Mas aquele dia foi tão diferente, porque Deus marca o dia e marca a hora para fazer na minha vida e para fazer na tua vida. Aleluia. E eu fui andando aquele corredor, angustiada, jorrada de sangue. Era muito sangue que escorria entre minhas pernas e meus pés. E eu fui segurando aquela sonda devagarzinho. Quando eu vou chegando naquela porta do bloco cirúrgico, uma força muito forte, uma autoridade muito grande me fala assim: convida ele para entrar contigo. Aleluia. E eu parei de frente àquela porta branca.
disse: Jesus, eu te convido a entrar comigo neste momento. Aleluia. E quando eu vou abrindo aquela porta devagarzinho, que dou 3 passos após a porta, que olho ao lado, havia um homem de branco, que andava comigo ombro a ombro. Aleluia. Eu não consegui ver o seu rosto, porque o seu rosto brilha mais do que o sol. Mas eu consegui ver suas vestes e seus pés descalços. Estava comigo do meu lado. E quando eu olhei para o meu ombro, era a mesma altura, o mesmo ombro, ele estava do meu lado. O homem de branco ali entrava comigo naquele lugar. E quando eu dobrei para entrar na mesma direção, ele dobrava e entrava. E eu queria olhar para o seu rosto, mas eu não conseguia, porque era uma claridade muito forte. Jesus é lindo, suas vestes são lindas. E eu entrei naquela sala de cirurgia e ele ficou ali no meio dos médicos. Eu estava vendo ele ali. Havia 4 médicos, mas havia o 5º homem ali no meio. E ele ficou do meu lado, no meio dos médicos, com um grande clamor. Eu ali clamei no meu coração. Eu não conseguia falar, mas o meu coração clamava. E com grande poder e glória, eu vi Jesus. Estava ali e ele não foi. Ele ficou. A todo momento eu via ele ali. Ele estava ali diante dos médicos. Eu podia ver sua roupa, sua veste branca. Não existe um branco aqui na terra como aquele. E o médico olhou para mim e me deu uma anestesia geral. E ali eu apaguei, irmãos. Quando eu estava apagando, eu olhei do meu lado para ver se ele já tinha ido embora e aquele homem estava lá. Jesus ainda estava lá. Quem fez aquela cirurgia ali não foi o homem, foi Jesus. Foi ele. Foi a última vez que eu voltei para a sala de cirurgia. Porque ali quem me operou não foi o homem, foi Jesus de Nazaré. E eu estava ali quando eu saí daquela sala de cirurgia que fui reanimada. Eu disse: Jesus me curou. Glória a Jesus. Eu vou para casa porque meu Jesus me curou. Ele fez essa cirurgia. Irmãos, foi a última vez que eu fui para a sala de cirurgia. Para a honra e glória do Senhor. Os pontos não caíram. Eu fiquei ali com o dreno. Com 5 dias eu tirei os pontos com a minha ferida sarada. Para a honra e glória do nosso Deus. Ele faz. Ele é o Deus do impossível. Ele entra contigo. Convida ele nessa noite para entrar na tua vida, para entrar na tua casa, para entrar na tua história. Ele é Deus. Ele fez na minha vida, ele faz na tua vida. Recebe hoje o milagre de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua história, para o teu casamento. Receba hoje, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, foi a última vez que eu voltei para aquela sala de cirurgia. Eu ali estava de posse de vitória porque foi o meu Jesus. Amém? O meu Jesus, ele fez. Eu vi Jesus. Eu vi o nosso Deus. Ele é lindo, Jesus é lindo e ele não vai, ele fica até o fim. E breve vem nos buscar. E eu fui para casa de posse de vitória com a minha cirurgia sarada. E hoje eu estou aqui testificando a graça e o amor do Senhor e a misericórdia. Ele é o Deus do impossível. Ele faz, ele fez na minha vida e vai fazer também na tua vida. Creia, convide ele. Se você convidar Jesus, ele entra na tua vida e ele faz. E eu pude sair dali de posse de vitória. Depois de 4 meses eu tive a minha vitória, mas foi necessário eu passar pelo deserto, eu passar pelo tempo. Porque a vitória da gente tem o tempo de chegar. Porque muitas vezes Deus quer trabalhar naquele tempo. Deus quer fazer.
Deus quer trabalhar no teu coração, no teu caráter. Deus quer te preparar para poder você testificar que Ele faz e que Ele é. Tudo é no tempo determinado do Senhor. Ele poderia fazer antes na minha vida. Ele poderia ter feito em 15 dias, em uma semana, porque Ele é Deus. Mas Ele fez conforme o tempo necessário para eu conhecê-lo e entendê-lo. E saber que Deus chega até nós sem merecermos. Eu não merecia nada naquele momento. E nem em momento nenhum a gente merece nada. Mas Deus, pela misericórdia, no momento certo, Ele fez. Porque era necessário passar pelo deserto. Espera o tempo do Senhor. Espera com paciência. E convida Ele para entrar na tua causa. E o mais Ele fará na minha vida e na tua vida. Sou grata a Deus por essa oportunidade de falar do amor de Deus, de falar do que Ele fez na minha vida. São tantas as misericórdias dEle na minha vida. Tenho tanto a testemunhar do seu amor. Mas temos que escolher um no meio de tantos testemunhos nas nossas vidas, não é verdade? Que o Senhor Jesus abençoe a cada irmão aqui nessa noite. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Ao pastor Eric, muito obrigado. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um abraço a todos, fraternal em nome de Jesus Cristo. E que Jesus continue sendo honrado, adorado e exaltado. Em nome de Jesus. Deus abençoe.